Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te adoramos, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento, por este culto. Obrigado, Pai, por cada palavra lançada de cima desse altar. Que o Senhor ainda faça aquilo que está no seu coração. Que aquilo que o céu determinou esta noite seja concretizado em nome de Jesus. A obra é do Senhor. A igreja é do Senhor. A palavra é do Senhor. Nós somos instrumentos, nós somos barro na mão do oleiro. Aleluia. Graça e paz, igreja. Eu não sei vocês, mas existe uma presença tão grande nesse lugar. Existe uma presença tão poderosa de Deus nesse lugar. Se você ainda não sentiu a presença de Deus, abra o seu coração. Abra o seu coração, esqueça tudo o que está acontecendo agora na sua vida. Para tudo. Não preocupe com quem está ao seu lado. Não preocupe com o que você tem que fazer amanhã. Não preocupe. Porque eu quero te dizer uma coisa, que Deus está no controle. Descansa o seu coração. E abra o seu coração essa noite. Receber aquilo que o céu tem que te entregar. Uma vez eu estava para a fazenda. E o Senhor fala comigo com tanta simplicidade que às vezes eu fico sem entender. Quão simples o Senhor é. O quão simples o Senhor fala conosco. Eu estava numa estrada, voltando para a fazenda, e havia 2 árvores grandiosas de manga. 2 pés grandes de manga. Por incrível que pareça, era na época da chuva, então assim, estava com muita manga. Cheio de manga e eu passando na estrada, o Senhor falou assim, na hora eu assustei. Oi. Na hora eu assustei. Eu vi aquela manga. Eu vi aquela árvore. E o Senhor falou claro ao meu coração. Claro. Eu sou o provedor deste alimento. Mas também sou provedor. Mas também sou provedor desta sombra. Então estava ali um pé de uma árvore carregada de manga, uma sombra, uma grande sombra. E o Senhor falou assim, mais uma vez, eu sou o provedor deste alimento e sou o provedor da sombra. Eu falei, Senhor, e aí? O Senhor me levou em Gênesis, na fundação, na criação, quando Deus fez o jardim do Éden, quando Deus colocou ali Adão. Por incrível que pareça, ali existia várias árvores, com vários frutos, com uma sombra para que ele pudesse desfrutar. Ou seja, tinha a árvore, tinha o fruto e também tinha a sombra. Na estrada tinha a árvore, tinha o fruto e também tinha a sombra. O fruto significa o alimento. A sombra significa o descanso.
E naquele momento eu falei, Senhor, mas não existe mais o jardim, porque Adão te desobedeceu. O Senhor me levou em Salmos 91. No primeiro versículo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Talvez você está sem entender ainda o que eu quero dizer, mas essa não é a minha ministração dessa noite. Eu preciso compartilhar algo com você sobre isso, para você entender o quão poderoso é a palavra de Deus. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita está na palavra de Deus. Esse é o alimento que Deus te entregou, esse é o alimento que Deus tem para você, mas Ele também tem um descanso. Como assim, Ney? Está cansado? A palavra diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Senhor, me prova então, Ney, me prova então que Deus me ama. João, no livro de João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que mais? Ney, eu estou perdido, eu não sei o que fazer. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então tudo o que você precisa está na palavra. Basta você crer e descansar no Senhor. Eu não sei o que você está precisando essa noite, eu não sei o que você veio para buscar, mas a palavra de Deus, ela revela o que tem para você. A palavra de Deus revela o que Deus tem para você. Basta você pegar a palavra, ler a palavra, crer na palavra e descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Não sei se Deus está falando com alguém já essa noite, mas descanse no Senhor. Desfruta da palavra e descansa na palavra de Deus. Projete para mim Lucas 15, versículo 21. Lucas capítulo 15, versículo 21 até o 24, diz assim: e o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Colocam-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. O Senhor tem ministrado essa palavra já há alguns dias em meu coração, e o Senhor tem falado muito forte comigo. E o nosso tema, se a gente for dar um tema para essa mensagem hoje, será ainda. O Senhor falou muito claro comigo: ainda, vírgula, dá tempo de voltar para casa. Quando o Senhor me revelou essa passagem, eu simplesmente tinha colocado o tema: é tempo de voltar para casa. E Deus muito claro falou assim: ainda, vírgula, é tempo de voltar para casa. Porque nós vamos chegar um dia e que não vai ter mais tempo. Nós vamos chegar um momento que nada mais vai adiantar. Vai chegar um dia que não adianta nós orarmos, não adianta nós se prostrarmos, não adianta nós pedirmos perdão, não adianta nada que nós possamos fazer, porque não dará mais tempo.
Eu quero te perguntar essa noite. Deus te abençoe. Eu quero te perguntar essa noite: o que você tem deixado de fazer? E por que você tem deixado para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje? Essa passagem bíblica é do filho pródigo, onde todos nós conhecemos essa passagem. Essa passagem ela é muito conhecida. Ela é bastante conhecida e muito simples. Eu quero que você preste muita atenção naquilo que Deus vai falar com você essa noite. Eu imagino que Deus já começou a falar. Ainda dá tempo de voltar para casa. Que casa? A casa de Deus, a casa do Pai, aquela casa de onde você saiu e nunca mais voltou. Eu tenho uma coisa para te dizer: você saiu, mas a sua cadeira ainda está aqui. Você pode até falar não volto mais, mas a sua cadeira está aqui. Tem o seu lugar, tem o seu lugar à mesa. Essa história relata a história de um homem que tinha 2 filhos. Lucas 15, versículo 11. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda, em outras versões diz herança, que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, a herança. Existia um pai e 2 filhos. E o filho mais novo falou: Pai, eu quero a minha parte da herança. Eu quero aquela parte que ainda vou ter direito lá na frente. Por quê? Porque herança você só tem direito quando seu pai ou sua mãe morre. E naquele momento o filho simplesmente estava dizendo: Pai, para mim hoje o Senhor morreu, eu quero a minha herança. Pai, para mim hoje o Senhor não vive mais, eu quero aquilo que eu tenho por direito, a minha herança. E a Bíblia simplesmente falou o quê? Que o seu pai repartiu a sua parte, o qual ele tinha direito. E eu quero te dizer algo importante essa noite. Você só não recebeu ainda por direito, porque o pai está caprichando para você. Você ainda não recebeu aquilo que você tanto deseja, porque o Pai está preparando. E aquilo que Deus está preparando é maravilhoso. Aquilo que Deus prepara é poderoso. Muitas das vezes Deus não entrega aquilo que nós queremos, Deus entrega aquilo que nós necessitamos. Não era aquilo que o pai queria entregar para o filho, mas o filho queria por tudo a parte da herança. E o pai simplesmente falou assim: então toma. Toma, porque eu sei onde isso vai dar. Porque quando você não está preparado para tomar posse de algo, não vai para frente. Quando você deseja algo antes do tempo, você aborta o seu futuro. E o mais engraçado aqui que eu quero chamar a atenção de todos, que nessa família existe um pai, existe um filho e existe o segundo filho. Conjecturando isso daqui, ó, o pai é Deus, o filho mais velho somos nós, a igreja, a noiva de Cristo. Não é a Unity, não é os membros, é o corpo de Cristo. E o filho mais novo, muitas das vezes, é aquele que foi embora e não voltou. E eu tenho uma pergunta para te dizer: você como filho mais velho, o que você tem feito para impedir a saída do filho mais novo? Se o filho mais novo saiu, o que você tem feito para trazê-lo de volta? O que você tem feito? Muitas das vezes a gente só se fala no filho que foi embora e esquecemos do filho mais velho que fica em casa.
De tudo nós iremos prestar conta ao Senhor. Por que que eu não fiz quando eu tive tempo para fazer? Depois que acontece, não adianta nada a gente falar, por que que eu não fui lá falar de Jesus para ele? Por que que eu não tive uma conversa? Ele me mandou uma mensagem, ele queria conversar comigo, mas eu, sem tempo. Não, esse irmão aí, ele é problemático, ele deixa para lá, deixa que Deus vai tratar. Sim, Deus vai tratar, mas aquilo que é para mim fazer e você fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que nós precisamos fazer, Deus não vai fazer. E o filho então junta tudo que tem e vai embora. O filho mais novo pega tudo que tem e vai embora. E o versículo 13 diz: e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua herança, vivendo dissolutamente. Foi o que eu disse: quando nós não estamos preparados para receber aquilo que o Pai tem para nos entregar, não vai para frente. Talvez você está aí sem entender o porquê que você não recebeu esse desejo, esse sonho, porquê que ainda não abriu essa porta de emprego que você tanto deseja, porque Deus ainda está preparando. Porque para que a gente não se frustre com as coisas que Deus está preparando. Versículo 14: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Olha que interessante. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Ou seja, uma crise foi gerada naquela época, e ele recebeu a sua herança. E ele, não estando preparado, a crise veio, e a crise vendo, ele simplesmente acabou com tudo. Um cara que era filho de homem que tinha propriedade, que tinha um rebanho, que tinha grandes coisas na sua propriedade, que comia do bom e do melhor, e ele simplesmente resolveu sair. Vou sair. Mas eu quero te dizer, da mesma maneira que ele sai, ele tem que voltar. Talvez você está perguntando assim: Ney, mas por que que o pai não foi atrás do filho? Por que que Deus não me tira dessa encruzilhada? Por que que Deus não tira desse emaranhaço de problema que eu estou vivendo? Por que que Deus não resolve essa situação que eu estou passando, essa circunstância? Estou devendo. Por que que Deus não paga essa conta para mim? Por que que tudo isso está acontecendo? Por que que Deus não está nesse negócio? Por que que Deus não está me ajudando? Por que que Deus não veio atrás de mim? Por que que Deus não resolve? Deixa eu te falar, aquilo que eu e você faz por conta própria, Deus não vai resolver. Aquilo que você quer fazer com a sua força, com a sua vontade, com o seu desejo, esse problema o Senhor não vai resolver. Eu passei por muitos problemas na minha vida que eu culpava Deus achando que Ele teria que resolver. Muitas das vezes eu ia lá e fazia uma dívida, ficava endividado, falava: Deus tem que pagar. Aqui Deus tem que pagar. Deus não tem que pagar não, quem tem que pagar sou eu. Quem tem que pagar sou eu que tenho que pagar, porque foi eu que fiz a dívida, então sou eu que tenho que pagar, não é Deus que tem que pagar. Então foi por isso que o pai não foi atrás do filho. Mas quando o pai te leva para o deserto, é Ele que vai te tirar. Quando Deus cria uma circunstância
porque é para Ele que quer te levar para um outro nível. Quando você está no vale, preocupado, olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo, fala, meu Deus, não tem ninguém, mas Deus está lá. José foi jogado num poço, através dos seus irmãos, José foi humilhado, mas Deus estava com ele, e Deus tirou ele daquele lugar. Então eu quero te dizer, aquele problema que você fez, é você que tem que resolver, não é Deus que vai resolver. Foi por isso que o pai não foi atrás do filho. Então talvez você está sem entender por que ainda não conseguiu resolver, porque você está esperando Deus fazer por você aquilo que é para você, que é para você fazer. Pare de culpar Deus. Pare de culpar Deus. Aquilo que você que entrou, o problema foi você que entrou. Não culpe Deus pelo problema que você fez. Resolva você o problema. Pensa. O problema é meu, o problema é seu, sou eu que tenho que resolver, é você que tem que resolver. Não é o seu irmão que vai resolver, não é o seu pai que vai resolver. Aquilo que você fez é você que vai ter que resolver. Por isso que o pai não voltou, não foi atrás do filho. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Um cara que era filho de um grande fazendeiro começa a apacentar porcos. E isso para um judeu era proibido. Em Levíticos lá fala. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Olha que situação que ele chegou. Olha a situação. No versículo 16 diz, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Outrora ele era filho de um grande fazendeiro, que tinha um banquete na sua casa, na sua mesa. Inclusive os funcionários do pai comiam super bem, e ele estava lá, sem o pai, sem a herança, sem nada, sem ninguém, sem os amigos, sem os colegas, sem os companheiros. Ele estava lá, como diz aquele ditado, a Deus dará. No versículo 17 diz, e caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Percebe-se que a história começa a mudar. Primeiro ele pede a parte da herança, e ele vai embora. Estou rico, recebi uma herança, agora eu vou desfrutar. Mas a palavra nos diz ao contrário, que ele perde tudo em meio a uma grande crise que aconteceu naquele país, naquela época. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele estava morrendo de fome. Mas no versículo 18 diz, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Para ele falar assim, levantar-me-ei quer dizer que ele estava caído. Eu quero te dizer, se você está caído, é hora de você levantar. Se você está caído, é hora de você se posicionar, é hora de você se levantar, sacudir a poeira e voltar para onde você saiu, voltar de onde você saiu, voltar para onde você nunca deveria ter saído. Porque vai chegar um tempo que você vai estar caído, você vai querer levantar, você vai querer sacudir a poeira, você vai voltar, a porta vai estar fechada, não vai ter mais ninguém.
Nós vamos chegar a um tempo que não vai haver mais jeito. Não vai adiantar chorar. Não vai adiantar pelo amor de Deus. Não vai adiantar misericórdia. Não vai adiantar. Esse jovem, ele teve uma sorte, porque quando ele falou assim, levantar-me-ei, ele caiu em conta. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Está tudo errado. Que vergonha, que tristeza. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Quando ele resolve levantar e voltar para casa, o pai estava à sua espera, diz a palavra. Muitas das vezes é necessário nós fazermos o caminho de volta. E o caminho de volta, ele é doloroso, ele dói, ele machuca, é humilhante, é triste, mas é necessário. Quantas vezes eu já fiz o caminho de volta? Quantas vezes eu tive que voltar e pedir perdão? Quantas vezes eu fiz algo e tive que voltar para fazer o caminho de volta? E o caminho de volta, ele é triste, é doloroso, mas é necessário. E eu quero te dizer essa noite, é tempo de levantar. Não é tempo de você ficar caído, de você ficar esmorecido, de você ficar triste. É tempo de você levantar, sacudir a poeira, bater no peito. Eu errei, eu pequei contra o Pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra os meus irmãos, eu pequei contra isso, contra aquilo, mas eu vou voltar. Eu vou voltar porque eu tenho uma identidade, e a minha identidade é de filho. A sua identidade não é de escravo, a sua identidade é de filho. O seu DNA corre o sangue de Jesus, nas suas veias corre o sangue de Jesus. Eu não sei qual situação você se encontra hoje, se você ainda está caído, ou se ainda você já levantou. Eu quero te dizer, é tempo de marchar, comece a marchar, é tempo de voltar para a casa do Senhor. É tempo de voltar para a casa do Pai, porque ainda dá tempo de voltar para a casa do Senhor. Ainda é tempo de voltar. Eu não sei com quem Deus está falando, eu não sei o que Deus está falando, mas eu quero te dizer com muita clareza. O Senhor foi muito claro quando Ele ministrou essa palavra no meu coração. Ainda é tempo de voltar para a casa de Deus. Então eu quero te dizer, deixe o orgulho de lado. Eu não vou porque eu não vou, porque eu não vou. Vai porque Deus te escolheu. Deus tem um propósito com você. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Deus tem promessas para cumprir na sua vida. Mas depende de você. Depende de você. Quebra o seu orgulho. Deixa de lado a vergonha, a timidez. Deixa o que vão falar, mas se prepare para o que Deus vai fazer. Não importa o que vão falar, como vão falar, mas esteja preparado para o que Deus vai fazer na sua vida. E o filho então, ele caindo em si, ele se levanta e fala assim: eu vou voltar. E a palavra diz que quando ele estava voltando, o seu pai já viu ele de longe. O seu pai viu ele de longe. E eu imagino a alegria de um pai quando um filho volta para casa. Olha comigo, tanto que, pelo menos eu acho, às vezes quando eu vou levar a minha filha ou para o balé, ou para o inglês, ou para a escola,
ou para onde que for. Que alegria quando ela volta para casa, quando eu vou buscar ela. Que gratificante que é. Fala, minha filha voltou, ela está em casa. Agora você imagina um filho que sai da presença do Senhor. Imagina a alegria quando ele cai em si e ele volta para os braços do Pai, para a presença de Deus. Imagina a felicidade que Deus não fica, irmãos. Deus cura, Deus restaura, Deus transforma, Deus faz tudo. E fica tudo normal para Deus. Mas quando um filho resolve levantar, sacudir, limpar a poeira e voltar para casa, é festa. É festa. Foi por isso que o pai mandou os seus servos preparar o melhor novilho, o melhor gado, para poder receber o filho em festa. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremos. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não muda com ninguém, quem muda somos nós. O fato do filho ter mudado com o pai não mudou a relação dele com o filho. Talvez o filho pensou assim: eu vou voltar, não sou mais digno nem de ser chamado de filho. Mas o pai simplesmente estava lá: filho, eu estou aqui de braços abertos para te receber. E Deus está falando essa noite: filho, filha, eu estou aqui de braços abertos para te receber. Filha, eu não te acuso de nada. Filho, filha, eu te amo. Filho, filha, o seu lugar está aqui. Filho, filha, vem para casa, o pai está com saudade de você. Eu tenho grandes coisas para fazer na sua vida ainda. Eu tenho grandes obras para entregar nas suas mãos. Eu tenho que usar você em grandes coisas ainda. Filho, eu quero te levar para as nações. Filho, eu quero te usar para profetizar. Filho, eu quero te dar dom de cura. Filho, você vai ser o maior evangelista de Goianésia. Volta para casa. É necessário voltar para a casa do Pai enquanto há tempo. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Hoje o Senhor está batendo. Se você abrir, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer fazer morada. Talvez amanhã, na hora que você abrir a porta, Ele não vai estar lá mais. Talvez hoje, olha o que a Rafaela disse, pode ser que amanhã Jesus volte, pode ser que hoje seja o último culto, e Deus está batendo na porta do seu coração. Filho, volte. Filho, volte. Não importa a circunstância, não importa como você está, não importa se você está com as suas roupas rasgadas, se você está descalço, se você está com as suas calças rasgadas. Imagino eu que esse filho, ele estava nessa situação. Ele estava nessa situação. Por isso que o pai falou assim: pega um novilho, mate-o, traga a melhor roupa que tiver. Vai lá na Brooksfield lá e compra um terno para ele, uma calça, um sapato. Vai lá na Louis Vuitton, compra uma bolsa das costas. Vai lá na Louis Vuitton, compra uma carteira. Porque o meu filho merece. Eu não sei se vocês estão entendendo o quanto Deus nos ama, o quanto nós somos, fugiu até a palavra. O quanto nós somos queridos por Deus, a ponto de Ele nos amar de tal maneira que nós não conseguimos valorizar, nós não conseguimos mensurar o amor de Deus por mim e por você.
Deus não muda quando nós mudamos com Ele. Deus amou Judas, Deus amou Pedro. Pedro traiu Jesus, Jesus não deixou de amar Pedro. O filho fez o que fez com o pai, mesmo assim estava lá na porteira, com um berrante na mão, esperando o filho amado. Filho amado, Deus está te esperando. Filha amada, Deus está te esperando. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, porque hoje ainda dá tempo, e talvez amanhã não dê mais tempo. E nós, como irmãos mais velhos, precisamos fazer diferente do que esse irmão fez. E o seu filho mais velho estava no campo, versículo 25, e quando chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele disse: veio teu irmão, e eu, pai, matou o bezerro cevado, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele, o filho, se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Versículo 30, vindo porém este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Quero te dizer, você que veio essa noite, você foi achado, você foi encontrado, porque foi o Senhor que trouxe você aqui. Não foi você que quis vir, foi o Senhor que te trouxe, porque Ele te achou e Ele te encontrou, e Ele está falando para você essa noite: filho, filha, volta para casa, a cadeira está aqui, há um banquete na mesa te esperando. Existe um banquete preparado para você, existe uma obra preparada para você, existe uma missão para você, existe um destino para você. Aleluia! Ainda dá tempo de voltar para casa. Ainda dá tempo. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, há 9 anos atrás, a Luísa, para quem conhece, a Luísa estava num leito de UTI, morre, não morre, minha filha tinha acabado de nascer. Depois de 10 dias de UTI, depois que os médicos falaram assim: tudo que precisa ser feito nós estamos fazendo, nós não temos mais nada o que fazer. Quando foi meia-noite de domingo para segunda, a Heloína falou assim: vamos fazer um compromisso com Deus. E naquela hora, naquele momento, meia-noite, eu estava deitado na cama onde eu estava ficando em Goiânia. Eu me levantei, sacudi a poeira, falei: Senhor, eu quero te servir, eu quero te servir, eu quero te servir. E o que aconteceu? No outro dia, o que a medicina dizia no domingo, na segunda-feira já não dizia mais, porque o Senhor havia visitado naquela noite, porque o Senhor havia feito um milagre naquela noite. Deus só vai fazer um milagre na sua vida quando você dispõe a entregar e voltar para casa, porque aquilo que Ele quer te entregar é tão grande, é tão poderoso, mas você precisa estar no caminho dele. Se você está caído, chega, levanta. 2020 foi um ano de você sair da presença de Deus, mas 2021
é ano de voltar para casa. 2021 é ano de voltar para a casa do Senhor. 2020 você resolveu dar uma passeada. 2021 é ano de voltar para a presença. É ano de voltar para casa, porque aquilo que o Senhor começou em sua vida, aquilo que o Senhor havia começado em 2020, Ele quer terminar em 2021. Mas venha como você estiver, venha destruído, venha machucado, venha ferido, venha contrariado, mas venha, levanta, sacode a poeira. Não olha para o lado, não olha para o outro, olha para frente. Olha para frente, porque o Senhor, Ele está de braços abertos para te receber. O Senhor está preparando uma grande festa para você esta noite. E existe uma família que quer honrar você. A família Unity quer honrar você. A família Unity quer caminhar com você. A família Unity quer chorar com você, quer sorrir com você, quer se alegrar com você, quer se regozijar com você. Mas volte como você estiver. Ah, mas daí se eu voltar, vão falar isso, isso, isso. Deixa para lá o que vão falar. Deixa falar. Quando eu vim para a igreja, falou, isso aí não vai dar em nada. Isso aí não vai virar nada. Isso aí não vai dar em nada. Você era o maior cachaceiro que tinha em Goianésia. Mas graças a Deus, eu encontrei Jesus Cristo. Mas graças a Deus eu encontrei aquele que um dia me amou, aquele que um dia me escolheu, e aquele que um dia falou assim: eu não abro mão de você. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai terminar. Vamos ficar de pé. Equipe de louvor. Faça uma autorreflexão você, no seu lugar, como está a sua vida com Deus. Faça uma reflexão agora, seja sincero. Olha para dentro de si e comece a falar com o Senhor. Talvez coisas que você nunca falou. Comece a falar neste momento. Feche seus olhos, feche seus olhos. Não precisa olhar aqui para frente. Se Jesus voltasse hoje, feche seus olhos, todo mundo. Se Jesus voltasse hoje, como está a sua vida com Deus? Como está a sua entrega para Ele? Você tem entregado da mesma forma que você tem pedido? Faça uma autoanálise. Comece a falar com o Senhor aquilo que você nunca falou para Ele. Comece a falar com lágrimas, com choro, mas fale, abra o seu coração essa noite para o Senhor. Desconecte do mundo natural e conecte com o mundo espiritual neste momento. Abra o seu coração, peça perdão. Fala o que você deseja, fala o que você nunca falou, fala que você o ama, que você o deseja, que mesmo sendo falho, mesmo você achando que você não é digno, você é digno sim, porque Deus te escolheu. Chore na presença do Senhor. Abra o seu coração. Talvez este é o último culto da nossa vida. Talvez
Talvez quando terminar este culto, Jesus pode voltar. Ainda dá tempo de voltar para Jesus. Ainda dá tempo de voltar para a casa do Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor.